Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 2 de abril. Estamos começando mais um programa Assunto do Dia na tela da sua Rede Brasil. Desde já desejando a você um ótimo início de semana, né? Que a sua semana seja uma bênção para você, para a sua família. Esse é o desejo de todos nós que fazemos a Rede Brasil de Comunicação. No programa de hoje a gente vai trazer um assunto muito importante. Hoje é celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Nós vamos aprender mais sobre esse tema. E no programa de hoje também teremos a enquete do dia, as notícias da internet e, é claro, vamos também conferir as vagas de emprego para você que está buscando uma oportunidade aí de inserção no mercado de trabalho. Só um detalhe, o apresentador Valdson Balbino está tirando férias durante esse mês, está descansando. Nós estaremos com você aqui durante esse mês no Assunto do Dia e o programa segue seu ritmo normal. Você também mandando suas perguntas, a participação dos nossos convidados ajudando a gente a entender e a esclarecer dúvidas e perguntas sobre temas de extrema importância, tá bom? Como já foi dito, o tema de hoje é autismo, que numa classificação mais simples, é um transtorno neurológico altamente variável que compromete a interação social e a comunicação. É claro que essa é uma característica que a gente está falando bem simples. Nossos especialistas vão trazer uma visão mais aprofundada sobre esse tema, né? E explicar melhor para a gente tudo acerca do autismo. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no estúdio, do Assunto do Dia, o psicopedagogo fundador da SOMAR, Victor Eustáquio. Ele está aqui no estúdio já com a gente, vai nos ajudar bastante. E, além da presença dele, temos também conosco a diretora jurídica da Associação AMAGETID, Isabel Moreira, a Associação de Amigos do Autista, o grupo de estudos sobre transtornos invasivos do desenvolvimento. O pessoal vai nos ajudar muito aqui hoje a esclarecer todas as nossas dúvidas. Agora a gente vai começar acompanhando uma matéria feita pela repórter Joyce Fernanda para introduzir o assunto do dia de hoje. O transtorno do espectro autista é uma síndrome neuropsiquiátrica sem causa identificada. Mas alguns estudos apontam que fatores genéticos e neurobiológicos podem estar associados ao autismo, que pode surgir em diferentes graus. Existem crianças num nível mais leve, num nível moderado, num nível mais grave, né? As estimulações elas têm que ser individualizadas para cada indivíduo desse. Luciana é mãe de José Carlos, o Juninho, de 4 anos, e Gabriela é mãe de Gabriel, de 11. Além de terem filhos autistas, as mães também compartilharam o susto de receber o diagnóstico dos filhos. Fui percebendo que ele era diferente porque a gente chamava ele não olhava. Era como se não tivesse ninguém ali, a gente cansava de chamar, ele não interagia com a gente. Os priminhos, ele tem primos, acho que uns 5 primos. Quase na faixa etária da idade dele, ele não brincava com os primos. Sempre que os primos chegavam lá, ele se isolava. Via percebendo, né, assim, ele nasceu, né, o nascimento dele foi normal, né, mas quando eu fui vendo que aos 2 anos a fala não vinha e a questão da interação, né, então, aí minha irmã, que é fonoaudióloga, pegou e falou para mim, Gabriela, olha, ele pode ser autista, né. Aí eu meio que não acreditei. Então eu peguei e marquei uma consulta com a neuropediatra, aqui de Recife. Então ela me disse, olha, Gabriela, seu filho, ele tem um atraso global de desenvolvimento, né? E que pode ser autismo. E, tipo, na hora, assim, a gente fica... meu mundo caiu, né? O diagnóstico do autismo é feito de maneira clínica. Não tem um exame para identificar. Na descoberta do transtorno, atuam profissionais como neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos. É importante procurar logo esse profissional, então um neurologista, um psiquiatra, né, infantil, se essa criança é pequenininha, então procura um especialista na área infantil para estar avaliando essa criança, né, e poder dar esse diagnóstico quanto antes para iniciar essa estimulação. Quanto antes a criança inicia a estimulação, mais fica mais fácil essa criança vir a desenvolver. Essa equipe especializada de profissionais trabalha também de forma integrada no tratamento da pessoa com autismo. Visitamos uma clínica no bairro de Boa Viagem para conhecer um pouco sobre o atendimento multidisciplinar.
Aqui eles passam um turno, que pode ser uma vez na semana, 2, 3, até 5 vezes, vai depender da necessidade individual de cada criança. Essa frequência terapêutica a gente define após a avaliação de cada criança. Então, tem criança que vem apenas 2 vezes, tem criança que vem 5, vai depender da necessidade de cada um. E durante esse turno ele tem uma rotina de estimulação, então são 4 horas bem intensas de terapias. Mudou o comportamento dele, o olhar, quando a gente chama ele, ele vem. Onde ele estiver agora, chama Júnior, ele vem, que ele não vinha. Assim, ele mudou de 100%, eu acho que Juninho já está em uns seus 50%, 60%. Meu filho, ele fazia birra em qualquer lugar, ele se jogava, entendeu? Isso é uma coisa que eu não vejo há anos ele fazer, entendeu? Hoje meu filho, ele forra a cama, ele me ajuda nas coisas em casa, meus comandos eu pego, Gabriel, pega aquele tal coisa vermelha que está ali dentro da gaveta para mim, ele pega. Aliado ao tratamento, outro fator é importantíssimo para o desenvolvimento dos autistas: a aceitação e o apoio da família, que na maioria das vezes recebe muito mais do que entrega. Ele torna a gente mais forte, né, no sentido global, né, de encarar a vida, de encarar os problemas da vida, né, e não estar chorando pelos cantos por qualquer besteira. Deus escolhe filhos especiais para dar a mães especiais e pais especiais. Eu acredito assim, entendeu? E nada na nossa vida acontece por acaso. Muito boa a participação da repórter Joyce Fernanda trazendo essa matéria para a gente introduzir o tema, mas a gente quer a tua participação também. Como é que você participa com a gente? Você já pode responder a nossa enquete. Hoje a gente está te perguntando o seguinte: você acredita que a falta de informação sobre o autismo provoca preconceito? Você pode ligar para a gente para responder, 3424-1547. Você pode também fazer isso pela internet, mandar seu comentário, sua pergunta, facebook.com/assunto do dia, lá na nossa fanpage. Ou você pode falar também com a gente via WhatsApp, 99209-4819. A gente conta muito com a tua participação para poder tirar aquela dúvida específica que você tem. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi instituído pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, no dia 18 de dezembro de 2007. O objetivo na criação desse dia foi de alertar a sociedade sobre o autismo e principalmente para acabar com preconceitos e, é claro, trazer o esclarecimento sobre o transtorno. E hoje é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos esclarecer bastante sobre esse tema e tirar nossas dúvidas. Todo mundo vai sair hoje no final do programa entendendo muito mais sobre autismo. Eu quero já agradecer aqui a participação do psicopedagogo Vitor Eustáquio, fundador da Somar. Um prazer recebê-lo. É um prazer todo meu. Da mesma forma também, doutora Isabel, diretora jurídica da AMA, Isabel Moreira. Prazer recebê-la aqui. Uma honra. A repórter Joyce Fernanda ela já trouxe mais ou menos para a gente, na matéria, uma definição acerca do que é o autismo, mas eu queria a palavra de vocês, para a gente ter a palavra aí do profissional, compreender melhor esse tema de uma maneira mais abrangente. Perfeito, vamos lá. Começar pela condição básica, né? O autismo é um transtorno do desenvolvimento, que ele é caracterizado por desvios não só quantitativos, eu falo isso questão de quantidade de características, daqui a pouco vamos falar, assim como qualitativos, tá? Então, no que se refere ao desempenho cognitivo e comportamental. Então, muito comum a criança com autismo ela ter essa dificuldade de manter o contato ocular por muito tempo. É muito comum a criança ela ter estereotipias com as mãos, tá? Ter dificuldades no sono. Muito importante a observação no desenvolvimento da oralidade dessa criança. A criança com autismo muitas vezes ela tem um atraso nessa comunicação. Mas lembrando que estamos falando de um espectro, né? Esse espectro é uma condição bem ampla, que vai de grau severo, moderado e o leve. E o que define esse espectro é exatamente a intensidade dessas características. Então, quanto mais a criança tem essas características, vai definir aqui o nível dela. Doutora Isabel, você quer complementar também? Fazer um comentário? Ele fez a explicação técnica perfeita, mas é importante ressaltar que cada indivíduo autista tem características próprias. Então, nós podemos falar de características gerais, que são mais comuns, mas isso não significa que todos os autistas terão todas essas características. Alguns têm até o oposto.
Por exemplo, existe o mito de que o autista não gosta de toque, mas há autistas que gostam muito. Então é importante que não se estratifique uma caracterização, né, para que cada família possa observar o seu indivíduo. É interessante falar isso, né? Porque a gente vai trazer agora também uma tela. Vou pedir para a produção trazer aqui. A Joyce Fernanda, na matéria, ela trouxe para a gente essa informação, deixou bem claro que não há um exame, não é? A pessoa não vai fazer um exame para ser diagnosticado o autismo. Porém, existem alguns sinais. A doutora Isabel já adiantou para a gente aqui que, apesar de haver algumas características que são comuns, nem todo mundo segue essas regras, vamos assim dizer. Aí a gente tem essa arte aqui que tem alguns detalhes que a gente vai destacar. Por exemplo, a garotinha aqui, não gosta de lavar os cabelos ou cortar, a luz me incomoda, fico assustada quando ouço muitas pessoas falando, gosto de comer sempre as mesmas comidas, pareço não sentir dor, não controlo minhas funções motoras e gosto de andar na ponta dos pés e caio muito. Algumas desses detalhes aqui, dessas características, podem ser encontradas em qualquer criança, né? Por isso que é importante aí a procura desse profissional que vai avaliar se realmente existe ou não autismo, né? Exatamente. Na verdade, essas características são próprias de transtornos sensoriais, que crianças não autistas podem ter e crianças autistas em geral têm. É muito comum um transtorno de integração sensorial em autistas, mas alguns podem não ter ou não ter em intensidade que seja Doutor? Perfeito. Bem colocado. Como eu falei agora há pouco, depende muito dessa intensidade aí, né? Como a mãe bem colocou, nem toda criança apresenta essas características apresentadas. E não é o fato da criança apresentar uma característica dessa aí que a criança tem autismo. Então, lembrando que o diagnóstico, ele é clínico. Então, o médico, que aqui no Brasil é o único responsável para dar um diagnóstico, ele vai observar características clínicas do comportamento. Então, muito importante essa conversa intensa com o médico, tá? É importante também que a família, nessa busca do diagnóstico, a família tenha ali em mãos vídeos sobre comportamento, sobre o desenvolvimento em momentos sociais, em momentos acadêmicos, que isso aí vai facilitar bastante lá para o médico dar o diagnóstico, tá? Não existem exames laboratoriais, né? Então é clínica, observação de comportamento. Então, dependendo da intensidade desse comportamento, o médico vai dar o diagnóstico. Vamos dar uma olhada em outros detalhes aqui. Vou entrar na frente da garotinha para a gente falar do garotinho agora. Tenho dificuldade para me concentrar, ruídos e sons fortes me incomodam, seleciono comida e pessoas e objetos pelo cheiro, seleciono meus alimentos, tenho dificuldade para me vestir só e a mamãe me calça, mas eu prefiro estar com os pés descalços. A gente percebe aqui essa questão de ruídos e sons fortes e também da luz. Isso seria uma característica que a gente pode dizer assim, mais fixa, que ocorre com mais frequência em pessoas autistas? Sim, como eu me referi anteriormente, esses transtornos sensoriais, eles são bem frequentes, mas não são necessariamente comorbidades características do autista. O que caracteriza um autista é a dificuldade de interação social, as estereotipias, né, os comportamentos repetitivos e os interesses restritos. Esses transtornos, né, essas características de transtorno sensorial são frequentes, mas não caracterizam, do ponto de vista médico, o autismo em si. Exatamente. Na condição geral do ser humano, existe nessa aqui que vocês estão mostrando, que é uma figura bem bonitinha, né, aí ele vai delinear a hipo ou hipersensibilidade. Hipo, baixa sensibilidade, né, hiper, alta sensibilidade, é o que está mostrando aí nessa figura. E, ratificando, como foi bem colocado, não significa que a criança ela tem autismo se porventura ela tem algumas dessas características aí. Inclusive, só complementando, em geral, é esse transtorno sensorial do autista que provoca muitas das reações consideradas autísticas, como, por exemplo, gritar, fazer movimentos. Então, você tratando o transtorno sensorial com a terapia ocupacional para integração sensorial, diminuindo esses estímulos, a criança tende a se acomodar mais e a estar mais apta a receber ensinamentos e a ser trabalhada em terapias. Ótimo, foi bom a gente trazer essa introduçãozinha aqui. Ontem eu estava dando uma pesquisada, né? Claro que a gente tem que se inteirar, vi muitos vídeos
E o que eu percebi, vou até pedir para os nossos convidados comentarem, talvez você em casa já tenha lido ou já tenha pesquisado aí e procurado saber algo acerca das causas. O que causa o autismo? Existe muita polêmica em relação a isso e eu queria a opinião de vocês. Eu não sei se realmente a gente tem uma causa já fixa, já determinada, ou se várias coisas podem interferir. O que é que tem sido dito dos estudiosos acerca disso? Perfeito. O que a ciência mostra hoje? O que os estudos mostram? Quando se fala em autismo, existe uma condição variável de 70% de carga de ordem genética. 70%. Né? As outras 30% chamam de multifatoriedade. Né? Então, a mãe não teve uma boa gestação, teve alguma doença associada na gestação, teve idade, alimentação, medicações. A criança, na hora do parto, também sofreu alguma lesão, né? Ou teve naquele momento também alguma doença associada aos primeiros dias de vida. Né? Então, quando falamos de 30%, ou é uma condição dessa, ou uma junção dessas ações no qual eu acabei de colocar. Né? Mas a genética ela é muito forte, de uma ordem de 70%. Complementando, na verdade, não existe, como por exemplo na síndrome de Down, que já está bem determinada geneticamente, Perfeito. É uma trissomia do cromossomo 21. No autismo não existe uma causa genética determinada, ou seja, um gene específico causador. E aí a pesquisa genética em autismo é muito mais complexa por conta disso. Além disso, como bem falou Vitor, existe a epigenética, né? essa multifatorialidade do ambiente que pode transformar-se em gatilhos ou complicadores na condição autística. Então, há uma associação entre essa predisposição genética ainda não determinada, mas em estudos, com esses gatilhos, né, esses insultos ambientais que vêm a deflagrar ou a piorar essa condição. Daí a importância, né, da preparação dos médicos para acompanhar essa gravidez, né? Por exemplo, já está provado que infecções, geralmente infecções urinárias, mas infecções durante a gravidez podem predispor a uma criança autista. Algumas condições autoimunes dessa mãe podem também estar associadas a um autismo. E na primeira infância, logo a criança muito novinha, ter também infecções como otites, são comuns esses relatos. Sim. Então é importante um acompanhamento, uma alimentação adequada, grávidas tomarem muita água durante a gravidez e fazer esse acompanhamento para diminuir, né, essas chances de autismo. Porém, não existe assim nada que seja absolutamente seguro que evite, né? Nem há também nada que seja absolutamente seguro que cause. Então é necessário aí ter toda essa questão do acompanhamento mesmo, de observar o desenvolvimento da criança, principalmente nessa questão da comunicação, da interação. Sim. O que eu acho interessante é que a gente gosta e todo mundo quer ver uma criança comunicativa que fala com todo mundo e tudo mais e tal. E aí até por conta disso eu acho que termina sendo um choque para a família descobrir que a criança tem autismo e que essa interação não vai ser como a gente espera. O que a gente poderia dizer para os pais que observam ou que já sabem, ou que observam que o filho tem algum problema, pode ter algum problema nessa questão da interação? Perfeito. Isso, quando se fala em autismo, acaba causando um pouco de estranheza, porque, aproveitando a oportunidade, a criança com autismo, ela tem uma condição física perfeita. Não, por exemplo, com a síndrome de Down, você tem marcadores físicos que você vai determinar, uma identificação, né? Mas o autismo não. Então, isso causa um impacto muito grande para a família. Então, veja só a desorganização emotiva que, inicialmente, essa família vai ter, tá? Então, sempre falamos que, inicialmente, sim, vem o luto natural, mas depois, a luta. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que melhorar para poder ajudar meu filho? Lembrando que a família é muito importante para qualquer início de intervenção. Aproveitando também, que quando falamos em intervenção, eu não vou falar por incrível que pareça, mas a família é mais importante do que a criança nesse primeiro momento. A família, ela precisa de um apoio, de um colo, né? Então, porque a criança depende do adulto, não o contrário. Então, o trabalho começa com a família. Então, vamos falar da seguinte maneira. Tem uns protocolos, marcadores do desenvolvimento. Então, o que está acima ou abaixo do padrão
do desenvolvimento. Então, se a família tem um filho com um diagnóstico de autismo, falamos que vamos trabalhar com reorganização educacional. Tá? Então, estimular bastante essa interação social da criança, né? Expor muito essa criança mesmo em parques, na praia, em restaurante. Essa criança, obrigatoriamente, ela tem que estar vinculada a uma instituição escolar. E a família, claro, ela vai precisar de muita ajuda profissional, porque o profissional, em conjunto com a família, vai direcionar o que eu tenho que fazer agora com meu filho. Né? E temos uma experiência muito bacana aqui. Né? E a mãe também ela vai poder colocar isso de forma muito coesa, muito emotiva, que é oportuno. Estamos no dia 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização. Né? Então temos que acolher bastante esses pais. Eu pontuaria que essas características do autismo, elas podem acontecer já no bebezinho, assim, no primeiro ano do bebê, né? A falta de contato ocular, a falta às vezes, uma certa aversão ao toque. Porém, há casos também de autismo regressivo, de crianças que têm marcadores de desenvolvimento normais, até por volta de 1 ano e meio. E aí, quando estão saindo dessa primeira infância, tem uma certa regressão de comportamentos. Os ganhos de oralidade, por exemplo, regridem. Não existe ainda um estudo que defina as causas, né, também dessa condição, mas é importante que os pais fiquem atentos também a esse tipo de mudança. Tanto estar atento ao bebezinho que não olha quando mama, né, quanto aquele que tem esse desenvolvimento aparentemente normal e que já saindo, já andando, ele passa a apresentar essas características de dificuldade de comunicação, de comportamentos aberrantes, estereotipados. Outra coisa que eu acho importante falar ainda sobre o tema diagnóstico. Pais não temam o diagnóstico. Às vezes, alguns profissionais de saúde têm um certo receio de levar a informação por conta da reação, por ser um diagnóstico, entre aspas, pesado, mas na verdade, o que a gente precisa aproveitar é o diagnóstico precoce e a intervenção precoce. Se seu filho recebe um diagnóstico de autismo equivocado, digamos assim, e você investe nele, ele não vai perder nada com isso. Já o oposto faz toda a diferença. Uma criança que não recebe um diagnóstico precoce e que perde esse tempo, né, em que a neuroplasticidade, em que o cérebro está se formando e se desenvolvendo muito rapidamente, é uma grande perda, né, e dificulta esse prognóstico futuro. Então não temam, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? É uma condição tratável e que, se bem cuidada, essa criança tem um prognóstico, dependendo evidentemente do grau, mas sempre a possibilidade de melhorar. O assunto do dia volta conversando mais sobre esse tema muito importante aqui no estúdio, não sai daí. E hoje no programa a gente está falando sobre o autismo, né? E vamos conferir as notícias da internet. Para isso, a gente vai conversar com a Tânia Silva, é ela quem vai trazer as informações. Olá, Tânia! Oi, Guilherme, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana para você. Para vocês que estão nos acompanhando, nós encontramos no G1 o seguinte destaque: transtorno do espectro autista, o que é, sintomas e tratamentos. De acordo com a psiquiatra do Programa de Autismo do Hospital das Clínicas de São Paulo, Rosa Magali Moraes, quanto mais cedo a criança tiver o diagnóstico de autismo e for estimulada, melhor será o seu desenvolvimento. O problema é que muitas vezes esse tipo de diagnóstico é tardio. Aqui no Brasil, 2 milhões de famílias convivem com o transtorno do espectro autista. De acordo com a Lei 13.438, o SUS é obrigado a adotar um protocolo padronizado com cerca de 20 perguntas que avaliam os riscos do desenvolvimento psíquico de crianças de até 18 meses. Para falar mais sobre esse assunto, a gente volta agora ao estúdio com você, Guilherme. Muito obrigado, Tânia, pelas informações. É sempre importante a gente ver aí na internet informações sobre os temas que a gente traz aqui. É claro, muita coisa do que é dito é verdade,
outras coisas são mito, e é por isso que a gente tem o quadro Mitos ou Verdades. Nossos convidados vão nos ajudar aqui a saber se algumas coisas que são ditas popularmente são verdades ou se são mitos. Vou pedir para a produção trazer já a primeira tela aqui para a gente. Vamos lá. Mitos e verdades. Os autistas têm mundo próprio? É mais ou menos isso? A gente pode dizer que o autista ele enxerga o mundo de uma maneira muito particular, ele tem esse mundo próprio? Eu diria que é uma meia-verdade, né? Os autistas eles têm uma capacidade de percepção e de interação com o mundo talvez prejudicada por esses transtornos sensoriais, por essas questões neurodesenvolvimentais, porém eles têm capacidade de, devidamente estimulados, passarem a interagir com o nosso mundo, entre aspas. Então, eu diria que é uma meia-verdade porque eles têm, de fato, alguma dificuldade em se relacionar com o ambiente, porém eles não são ETs, eles têm, de fato, a capacidade de interagir se devidamente estimulados. Não quer dizer que ele não se interessa pelo mundo do outro. Exatamente. Essa colocação, para o profissional, ele consegue digerir e entender muito bem o autismo tem o seu mundo próprio, mas para a população em geral, eles levam ao pé da letra, né? Então vive no mundo. Não, o autista ele vive, como foi bem colocado, vive no nosso mundo, não tem um mundo próprio. Só que, com essas colocações, muitas vezes essa percepção desse mundo difere. Então, muitas vezes ele não consegue compreender como conseguimos compreender, né? É muito dinâmico. Então, ele vive no nosso mundo, só que muitas coisas eles têm muita dificuldade em entender. Vamos para a próxima tela, para a gente ver se é mito ou verdade também. A pessoa com autismo pode gritar, espernear e provocar grande confusão ao redor? Isso aí, dependendo do nível, pode acontecer? Perfeito. Principalmente nas crianças que têm dificuldade na comunicação expressiva verbal. Né? Então, se a criança... Olha, lembrando que estamos falando de criança, então espernear, chorar, se jogar no chão, é coisa de criança. Criança aqui na China é a mesma coisa, não muda. Né? O que muda é o ambiente, tá certo? Mas, quando falamos em autismo, é comum a criança ter essas dificuldades na comunicação expressiva verbal. Então, como que ela vai se comunicar? Com o corpo. Então é muito comum ela se comunicar com o corpo. E a comunicação corporal, claro, ela é passiva de interpretação. A família entende muito bem o que ela está querendo ali com os flappings, com os gritos, com as suas manias. Mas o vizinho, né, nem sempre consegue interpretar como a família consegue interpretar. Né? Então a pessoa com autismo ela pode gritar sim. Mas não significa, o grito não significa que ela está com um problema de comportamento agora. Não necessariamente. Na verdade, toda criança, em alguma medida, faz isso, gritar, espernear. Porém, a criança com autismo, por ter essa sensibilidade maior, ela pode reagir a esses estímulos sensoriais, estímulos ambientais, de forma mais intensa. E por não ter a capacidade ainda de se expressar verbalmente, ela pode usar esse tipo de expressão mais primária para demonstrar o seu desconforto. Agora, como bem pontuou o Vitor, nem sempre isso significa que ela é mal educada ou que ela faça isso deliberadamente para provocar um desconforto no ambiente. É apenas uma forma que ela reage a algo que a está trazendo desconforto. E aí a forma adequada de lidar com essa situação, né, de contê-la, de acomodá-la, é muito importante. E é importante que a população em geral entenda que às vezes uma criança que está com, digamos, uma crise de birra, agindo dessa forma, nem sempre é por falta de limite em casa. Às vezes é justamente essa condição sensorialmente prejudicada que faz com que ela reaja dessa maneira. Muito bom. Vamos para a próxima tela agora também conferir se é mito ou verdade. Autistas são super inteligentes, não é nem inteligentes, super inteligentes. O que eu percebo é que muitas vezes a pessoa acha que o autista ele vai ter, ele vai ser super dotado em alguma coisa. Ele é muito bom para música, ele é muito bom para desenho. Sempre vai ter alguma habilidade que ele vai dominar com muita perfeição. Isso é uma coisa comum, é uma regra, é mito ou verdade? Eu diria que é mito porque se estabelece como algo, como uma causa e efeito. Né? Ser autista significa ser super inteligente. Não é.
Inclusive, os casos de QIs muito elevados são mais raros do que o contrário, do que crianças ou seja, crianças com autismo, em geral, tendem a ter um déficit cognitivo, não um superávit. Mas pode acontecer, tanto em termos de inteligência geral, né, cognitiva geral, como em habilidades específicas, como se chamam, tem uma expressão chamada de savants, que são muito habilidosas em cálculo, em música, mas isso são casos específicos, a gente não pode generalizar. Portanto, essa generalização é que eu diria que é um mito. Pode acontecer, mas não é uma regra. Exatamente. Como foi bem colocado, é muito comum essa generalização. Então, poxa vida, então a pessoa com autismo ela tem uma habilidade, ela tem um QI acima da média. Não, deixa eu dar um exemplo. O Einstein, ele teve um diagnóstico antes chamado de síndrome de Asperger, né? Como foi colocado hoje, essa nomenclatura, ela saiu. Então, chamamos de crianças com autismo, pessoas com autismo de bom funcionamento. E às vezes acontece que a criança tem uma habilidade específica, ou na matemática, ou na pintura, ou enfim, e aí essa habilidade específica acaba sendo generalizada para as outras habilidades, e não é. Então, por exemplo, o Einstein, ele era o químico físico fantástico, mas tinha dificuldade em dar um laço no sapato, não conseguia amarrar o sapato. Então, veja só, né? Então, concordo, né? Então as crianças, os autistas são super inteligentes. A maioria tem dificuldades cognitivas. A minoria não. Então esse aqui a gente já sabe que é mito, não é? Vamos para a próxima tela agora conferir. Há vários tratamentos que ajudam a melhorar os sintomas do autismo. Existem muitos tratamentos, como eles são feitos? Perfeito. Esse é um ponto super importante, né? Essa intervenção precoce, o prognóstico é outro. Então, quanto mais cedo essa criança receber uma intervenção adequada, o prognóstico ele vai ser diferenciado, né? Então, a intervenção ela é comportamental. Né? Então, você tem que procurar profissionais que tenham essa habilidade da intervenção comportamental. Então, hoje existem várias atividades de intervenção. Então, quanto mais cedo, né, como foi bem colocado, se a mãe percebe que o seu filho, logo no primeiro momento, não mantém um contato ocular, busque um especialista para saber o que está acontecendo. Se essa criança tem dificuldades na comunicação expressiva verbal, busque um fono para saber o que está acontecendo. Né? Então, e às vezes a criança ela pode, como estamos falando de um espectro amplo, ela pode migrar de um grau para o outro. Né? Mas como isso acontece? Com diagnóstico precoce, intervenção precoce. Todo mundo sai de um grau para o outro? Não, porque nem todo mundo tem a mesma oportunidade. Então, antes, o diagnóstico ele acontecia nos 8, 9, 10, 11 anos de idade. Hoje você consegue, tem crianças chegando nas clínicas, nos espaços terapêuticos, com um diagnóstico com 1 ano e meio, 1 ano de idade. Isso é fantástico, porque temos aí uma intervenção precoce. Na verdade, devido a essa complexidade, tanto de percepção das causas do autismo, quanto o espectro ser tão amplo, faz com que a busca científica por tratamento se torne também complexa. Mas hoje a gente já encontra tanto tratamentos a nível de intervenção terapêutica, pedagógica, de terapia de integração sensorial, terapia ocupacional, fono, psicólogos, com tratamentos médicos também. Tem várias linhas de pesquisa. Na nutrologia, por exemplo, eu acredito muito na intervenção nutricional. A minha experiência como mãe me mostra isso, e de vários outros pais que eu conheço, com suplementação de vitaminas, minerais individualizadas. Tratamento de alergias alimentares também tem uma repercussão no autismo. Então, é importante para os pais terem uma mente aberta, uma mente que busque informações, né, que não se fixem nas impossibilidades, mas nas possibilidades, nas capacidades de seu filho, e invista, né, nesses tratamentos, tanto clínicos, medicamentosos, nutricionais, quanto terapêuticos, porque isso certamente vai fazer toda a diferença nesse diagnóstico, aliás, nesse prognóstico dessa criança. Ajudam certamente. E Vitor, pegando um gancho no que você falou,
Pode haver uma migração de níveis mais graves para mais leves, como resposta a esses tratamentos, mas também pode haver o contrário. Crianças com um início de autismo, né, leve, com características mais fluidas, mais simples, se não obtiverem esse tratamento adequado, elas podem migrar para graus mais severos. Daí a importância tanto do diagnóstico quanto da intervenção precoce. Intervenção. Perfeito. Se me permite, aproveitando a oportunidade, isso acontece, sim. Temos que avaliar, quando olhamos uma criança, temos que separar duas condutas dessa criança, tá? Uma é a esfera do comportamento e outra é a esfera do desempenho cognitivo. Isso. Perfeito? Comportamento e desempenho cognitivo, tá? Lógico que, enquanto pai, enquanto mãe, a nossa ansiedade é realmente estimular o desempenho cognitivo da criança. E muitas vezes esquecemos um detalhe que, para mim, eu falo, para o meio terapêutico, é o detalhe muito importante nesse primeiro momento, que é o polimento do comportamento da criança, né? Falamos que o comportamento, no final, ele tem um final, você consegue organizar. O desempenho cognitivo não, né? Você vai morrer e você está aprendendo, né? Mas, inicialmente, temos que polir a conduta de comportamento, porque o comportamento desorganizado é impeditivo evolutivo cognitivo. Então, por exemplo, o que é comportamento então adequado? Poxa, então a criança, ela sentar, olhar, prestar atenção, desenvolver uma atividade que tem início, meio e fim. Então você tem que ter algumas condutas básicas, comportamentais, para que você depois tenha um bom desempenho cognitivo. Então nesta esfera aqui, vamos imaginar duas bolinhas, e sai um fiozinho do comportamento e vai conectar ali no desempenho cognitivo. Então eu preciso de um comportamento bem adequado para ter um bom desempenho cognitivo, porque senão ele sim acaba atrapalhando esse desenvolvimento. Muito bom. Aqui, não apenas é verdade, como também se não houver, principalmente de maneira precoce, pode acontecer o contrário, pode piorar esses sintomas. Vamos para o próximo agora, para a gente conferir. Os autistas não gostam de carinho. Essa aí, eu vou dizer já que é mito, né? Na verdade, inclusive, no primeiro bloco, a doutora Isabel até já falou sobre isso, né? Já cheirou muito seu filho, Isabel? Já cheirou muito, já achou até um negócio de carinho? O meu adora um abraço, ele é extremamente carinhoso. É mito porque, na verdade, alguns autistas são avessos ao toque justamente por conta do transtorno sensorial, né? Às vezes a própria percepção deles é prejudicada e aquele toque pode trazer um desconforto para a criança, né? Tanto o toque quanto o olhar são mais associados ao transtorno sensorial em si do que à própria condição autística. Embora, evidentemente, que a dificuldade de interação social interaja, né? Tenha essa contraposição com a questão de não gostar de carinho. É importante desmistificar isso e é absolutamente fundamental que as pessoas estejam dispostas a entender as dinâmicas do autista e integrá-lo, né? Inseri-lo na sociedade, incluí-lo verdadeiramente. Então, esse mito é absolutamente pernicioso para a causa. Perfeito. E o que é carinho, né? Um cheiro é carinho? Um abraço é carinho, um toque é carinho, um abraço é carinho, um olhar é carinho. Então o que é? É óbvio que é claro que isso é totalmente fora do contexto atual. Totalmente mito, né? É importante a gente colocar isso aí, justamente porque também, como a gente tem falado, a intenção é combater o preconceito, né? Às vezes esse tipo de informação que muitas vezes veicula-se por aí, as pessoas acabam levando como verdade e isso dificulta muito para a pessoa que tem autismo. Essa é mais um mito. Vamos para mais uma tela aqui, gente, conferir. Usar animais para terapia de autismo é positivo? Tem a sinoterapia, que é muito utilizada para diversos tipos de problemas, de transtornos. No caso do autismo, sinoterapia e outras terapias com animais são úteis também? É muito usada também a ecoterapia com cavalos. Em geral, é positiva, né? Porque os animais não tem comunicação verbal e acabam estabelecendo estratégias de interação com o autista que podem ser um caminho para a construção dessa comunicação com outros humanos. Agora, eu digo que é uma verdade, porque em geral é positivo, mas não significa que todo autista vai se beneficiar dessa condição.
Vamos dar mais uma breve pausa aqui na nossa conversa, aqui no nosso debate. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assuntos do dia. Estamos de volta com o assunto do dia. Lembrando a você que você pode participar do programa com a gente via WhatsApp. Você pode mandar sua participação, sua pergunta aqui para a gente, para nossos especialistas responderem. 99209-4819. Daqui a pouquinho a gente está trazendo a participação dos nossos telespectadores. É claro, você pode ser um deles e a gente espera. Eu tenho certeza que nossos convidados vão ter o maior prazer de responder aqui para vocês. Nós vamos voltar aqui para o quadro Mitos ou Verdades, e a gente vai trazer mais um aqui. Os autistas gostam de ficar sozinhos? É uma característica, podemos dizer assim, comum da pessoa com autismo? Ele lida bem com o fato de estar sozinho? Os autistas gostam de ficar sozinhos. A palavra gostar talvez não seria, nesse momento, a melhor colocação, porque muitas vezes eles não têm oportunidade de uma boa interação, entendeu? Como colocamos no bloco anterior, muitas vezes é muito confuso o que está acontecendo, ou uma brincadeira social, ou barulho. Então, por conta disso, muitas vezes eles preferem ficar isolados. Tem a tendência do isolamento, né? Mas a palavra gostar, eu não colocaria nesse parâmetro, né? Porque eles precisam da interação social. Talvez eles não gostem daquela maneira que foi apresentado naquele momento, né? Naquele momento. Então, eu não posso generalizar que eles não gostam. Gostam de ficar sozinhos. Não é uma questão de não gostar, né? Volta àquela do início, né? De que não gostam de carinho. Isso. Na verdade, muitas vezes o transtorno sensorial, volta ao mesmo tema, faz com que eles, para evitarem aqueles estímulos excessivos, uma sala de aula, por exemplo, com muitos alunos, muito barulho, aquilo pode ser desconfortável para o autista e ele tende a se isolar como resposta a esse incômodo, não necessariamente por não gostar de outros seres humanos. Em geral, os autistas, eles buscam, né, essa interação, mas por terem essas dificuldades de comunicação, esses interesses restritos, muitas vezes eles não recebem essa acolhida do outro, né? Então é muito importante que pais de crianças neurotípicas, ou seja, não autistas, ensinem seus filhos a acolher as diferenças, a buscar esse algo mais da comunicação, que muitas vezes eles vão ser surpreendidos muito positivamente, porque em geral os autistas, por terem uma certa dificuldade de abstração, são também muito sinceros, são também muito afetuosos e são excelentes amigos. O que a gente entende com tudo que foi falado acerca dessa tela aqui é o seguinte: num ambiente em que as pessoas saibam lidar com as dificuldades, com as diferenças, né, na percepção, na questão sensorial do autista, ele vai se sentir muito bem. Num ambiente que não favoreça para ele, realmente ele vai se isolar, né? Exatamente. Perfeito, é simples assim. Isso. A colocação é simples assim. Ótimo. Vamos para a próxima tela agora. Conferir. A utilização de tablets pode auxiliar no tratamento? Aí de tablets a gente vai para smartphone, para, enfim, tecnologia de uma forma geral. Em geral, o controle disso é bacana, é legal. A tecnologia ela veio para ajudar, né? Eu trabalho com autismo há muito tempo, 17 anos, 18 anos que eu trabalho com autismo. E uma das maiores queixas que temos lá no consultório é exatamente o que a tecnologia ela causa na criança, né? Mas a tecnologia não tem vida própria. Né? Então, eu falo que quem entrega sem lei, entrega sem polimento. E aí, claro, como qualquer criança aqui na China vai ter o mesmo comportamento, claro que ela vai querer ficar ali em cima do tablet, enfim. Mas a utilização dessa tecnologia, ela se torna de fundamental importância hoje. Então, é um auxílio terapêutico, pedagógico. As escolas utilizam muito o formato de tecnologia, tablet, os celulares, o computador, para realmente auxiliar no desenvolvimento cognitivo da criança. Então, eu acho isso aqui fantástico. Tem que saber usar. Exato, tem que ser dosado, né? Eu teria algumas questões a colocar. De fato, a tecnologia vem em favor do homem. E há tecnologias assistivas utilizadas, né, no tratamento, como, por exemplo, a comunicação alternativa do PECS, através de tablets,
programas, softwares educativos que de fato podem auxiliar. Porém, existe também um outro lado. Os tablets, as tecnologias que usam, né, tablets, celulares, elas transmitem informações sensoriais muito fortes que muitas vezes concorrem com o ambiente. Então, se a sua criança autista ela está muito apegada àquele tablet, há que se ter o alerta, porque isso pode dificultar a que ela busque a interação com outros seres humanos, e isso é fundamental. Então, como bem disse Vitor, o remédio e o veneno está na dose e também no indivíduo. Na minha casa, nós optamos por restringir ao máximo, porque estava prejudicando. A interação com o objeto é muito mais fácil, e aí a criança pode ficar numa zona de conforto, né, e não partir para a busca dessa comunicação com o outro, que é fundamental. Então, muito cuidado, saber usar, né, e saber o que buscar nessa tecnologia, porque senão pode ser uma porta, né, realmente de desvio do caminho cognitivo, do caminho terapêutico necessário. Isso é interessante porque não apenas crianças, não apenas pessoas com autismo devem ter esse cuidado, né? Se a gente focar muito na tecnologia, a gente termina deixando de lado aí a interação, e aí a gente acaba promovendo o isolamento ao invés desse convívio. Então, mas né, como fins terapêuticos é muito importante a tecnologia, mas bem colocado. Inclusive as clínicas, os espaços terapêuticos hoje utilizam essa tecnologia como premiômetro, né? Então, se a criança ela teve um bom desenvolvimento durante a terapia, elas ganham um computador, elas ganham um tablet, né? Então, realmente é motivador. Agora com polimento. Então, tome cuidado realmente em oferecer uma tecnologia se não é a criança, se o adulto não estiver preparado. E vê-se bem que é algo tão estimulante, né? Que praticamente toda criança hoje em dia usa. E o autista, com maioria de razão, porque ali tem um estímulo sensorial, né? Que talvez ele esteja buscando. Mas esse estímulo pode não ser o mais adequado naquele momento. Eu faço essa ressalva porque é muita luz, é muito som, né? E essa criança pode absorver aquilo e não abrir os seus canais de percepção para outras sensações necessárias. Eu faço um paralelo, por exemplo, com o alimento. Se seu filho só come torta de chocolate, ele não vai gostar de cenoura, entendeu? Então, e ambos, né, são alimentos, então a gente tem que saber usar. Variar esses estímulos, né? Isso. Vamos para a próxima tela? Dar uma conferida. Autismo pode ser hereditário? Tem essa questão genética hereditária? Como foi colocado no bloco anterior, tem uma carga genética relevante. Então, a família que tem uma criança com um diagnóstico de autismo, existe uma maior probabilidade de ter outro filho com autismo. Agora, veja só, o normal não é para acontecer nada. O normal não é para acontecer nada. Então, mãe, você que está em casa, se você tem um filho com autismo, eu entendo, obviamente, entendemos o medo de ter outro filho, mas o normal não é para ter outro filho com autismo. Mas a incidência, ela acaba sendo mais elevada do que outro casal que não tem um filho com autismo. A incidência aumenta um pouco. Na verdade, existe uma diferença entre ser genético, de causa genética, e ser hereditário, né? A causa genética pode ser por mutação, por exemplo, não necessariamente por herança genética. E não se pode afirmar que é hereditário, né? Mas pode-se chegar a esse conhecimento futuramente. Então, de fato, existem exames genéticos que permitem a verificação de uma tendência familiar àquela doença genética que possa vir a ser uma causa para autismo. Então, eu não colocaria como uma verdade, mas como uma possibilidade essa frase. Ótimo. Então, realmente, bem empregado ali, o verbo poder, né? Para ninguém achar que vai ser, né? Isso. Pode ser hereditário. Mas vamos para a próxima tela agora conferir com o esclarecimento dos nossos convidados. Não há cura para o autismo. A gente já falou aqui, inclusive, sobre, vamos dizer assim, uma progressão de nível, sair de um nível um pouco mais pesado para um mais brando. Em relação à cura, dá para a gente dizer que existe cura? Hoje, não. Hoje não existe cura. Bom, não sou eu que estou falando, quem fala é a ciência. A ciência mostra hoje que hoje não tem cura. Então, uma vez corretamente com o diagnóstico de autismo, a criança, né, vai continuar com o autismo, mas o que acontece? Dependendo do formato terapêutico, ela cada vez menos características de autismo terá.
Então, muitas vezes há uma confusão, muitas vezes não, poucas vezes, há essa confusão. Ah, meu filho saiu do espectro, né? Mas isso não é verdade. Então, corretamente, se a criança foi corretamente diagnosticada com autismo, não tem cura. Não tem cura. Né? Então, a terapia, o envolvimento familiar, né? Toda essa junção de um bom trabalho com a criança, então ela vai minimizar e vai passar despercebido para todo mundo. Né? Quem vai perceber é o filho, quando a criança quando ele tiver um filho, a sua esposa, a família que convive diariamente, uma característica ali, mas não a cura hoje. Eu diria o seguinte, na verdade o autismo não é uma doença, é uma síndrome, ou seja, um conjunto de características. Então, se não há doença, também não se pode falar em cura. Sim. Mas se pode falar, sim, uma progressão benéfica a tal ponto de, como disse Vitor, essas características se tornarem tão amenas e a ponto de tornar esse indivíduo cada vez mais apto ao convívio social, à autonomia, à produtividade como indivíduo no mercado de trabalho, por exemplo. Então, eu não gosto dessa frase, não há cura para autismo, justamente porque ela traz uma carga de peso, né, para a condição que eu acho que é desnecessária. De fato, o autismo é bastante desafiador para os pais, para os profissionais e para a sociedade, porém, com o engajamento de todos esses atores, o prognóstico desse indivíduo e desse relacionamento social é positivo. Né? E se todos fizerem a sua parte, principalmente diante dessa epidemia que a gente vê de autismo, a gente consegue visualizar uma progressão positiva para o quadro. Claro que variando de indivíduo para indivíduo, mas pensando em termos de qualidade de vida, em termos de autonomia, é possível. Ótimo. Vamos para a próxima tela agora, gente, conferir. Muito importante essa. O comportamento da mãe e a falta de amor são causas do problema. De acordo com tudo que a gente já conversou e já viu aqui, a gente sabe que se trata de um mito. Mas, infelizmente, tem muita pessoa que acredita que o menino tem autismo porque a mãe não dava carinho, não estimulava, e aí, por conta disso, ele desenvolveu aversão, ele não consegue se comunicar normalmente. Tem pessoas que pensam dessa maneira, né? Olha, isso como podemos até, qual palavra utilizar, isso está fora do contexto atual, assim, monstruosamente. Isso não existe, não existe isso. Isso é muito antigo, tá? Então, olha, a família quer acreditar, né? Olha, está mais que provado que falta de carinho não causa autismo. Então, podemos imaginar que todas as pessoas que moram, por exemplo, as pessoas que moram na rua, por exemplo, são vulneráveis ali às drogas, à violência. Então, todas essas pessoas iam ter filhos com autismo. E não é isso que acontece. Na verdade, então, na verdade, esse mito vem de uma interpretação de uma corrente psicológica, uma corrente de um psicólogo que elaborou uma teoria chamada teoria da mãe geladeira. E isso criou, inclusive, muitos transtornos para as famílias da época. Houve alijamento dessas crianças do convívio familiar. Foi um malefício terrível. Infelizmente, ainda essa teoria é ensinada em algumas poucas, espero, faculdades de psicologia. Isso já está totalmente descartado. Primeiro porque o autismo não é um transtorno emocional, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? É possível que distúrbios emocionais familiares tenham repercussões? Sim, como teria em qualquer ser humano. Né? E é possível que essa pessoa, ainda que não autista, reaja de forma a ter algumas características do autismo, como, por exemplo, esse isolamento. É possível, mas aí a gente está dentro de um quadro emocional estritamente psicológico, que não é o caso do autismo. O caso do autismo é o quadro do neurodesenvolvimento. Então, definitivamente, não é só um mito, é um mito muito prejudicial, né? Pensar que a causa do autismo seja qualquer tipo de comportamento do pai ou da mãe ou dos familiares, não é. Agora, por outro lado, o engajamento dessa família, a aceitação dessa família vai fazer toda a diferença no bom desenvolvimento desse indivíduo.
Exatamente, essa questão da progressão que a gente falava, né? Isso foi uma interpretação da década de 40, com um rapaz chamado Eric Schopler. Então, é muito antigo isso. Isso aí a família pode descartar facilmente. Por que é importante, inclusive, a gente falar sobre essa questão, né? A gente falou que a gente tem hoje um problema muito grande que é justamente o preconceito. E essas informações que muitas vezes são difundidas, inclusive em universidades, né, terminam deixando a população, às vezes, acreditando em alguma coisa que vai, na verdade, não traz nenhum benefício, não enriquece o nosso conhecimento, não ajuda, não favorece nem a família que vai estar aí acompanhando essa pessoa com autismo e nem o próprio autista, né? Muito bom a gente saber que aqui é mito. Você que está nos assistindo aí, sempre que for conversar com alguém sobre autismo, lembre-se disso daqui. Vamos para a próxima, gente. Conferir se é mito ou se é verdade. A maioria dos autistas tem problemas de comunicação, interação social e comportamento repetitivo. É a maioria mesmo, né? A gente pode dizer que sim? Isso é verdade. A maioria realmente tem essas dificuldades, o que muda é a variabilidade das dificuldades, né? Então, aquela intensidade que foi colocada. Então, quanto mais ou menos, aí vai variar no nível da criança, passando por leve, moderado e grave. Mas a maioria, de alguma maneira, sim, tem dificuldade nessas características. O que muda é essa variabilidade mesmo. Na verdade, na verdade, isso é o que se chama da tríade do autismo, né? Para ser autista, você tem que ter uma dessas três características. Problema de comunicação. Comunicação e interação social estão geralmente associadas, né? Sim. Você só consegue interagir socialmente onde você tem uma boa comunicação. E quando se refere à comunicação, a gente não está se referindo apenas à fala, né? Muitas vezes os autistas falam, mas eles não conseguem se comunicar, tem uma fala disfuncional. Um surdo-mudo, por exemplo, consegue se comunicar sem falar, né? A comunicação vai além da fala. Então, os autistas podem ser verbais, mas com uma oralidade prejudicada por essa dificuldade de contextualização e de comunicação expressiva. Exatamente. E essa tríade, realmente ela facilitou bastante nas intervenções, né? Então, na década de 50, uma pessoa uma estudiosa chamada Lorna Wing, ela realmente delineou a tríade do autismo exatamente nessas configurações. Então, a partir daí, né, a partir dessa configuração, conseguimos separar essas funções e trabalhar separadamente para depois unir. Separadamente, depois unir, de que maneira? Então, trabalhar separadamente a comunicação, depois a interação social, a imaginação, depois uni-las, né? Você vai unir essas ações para que realmente o indivíduo tenha um melhor desenvolvimento. Exatamente. Uma dúvida em relação a isso que me veio agora, inclusive, alguém pode ter ficado pensando da mesma maneira que eu. Existe alguma síndrome parecida ou qualquer outro tipo de transtorno que possa ter esses problemas também, que possa ser confundido com autismo, justamente por causa dessas três características? Várias. Se falar de síndrome, existem quase 3.000 síndromes no mundo todo. Né? Então, são características, inclusive, de pessoas que não têm nada. Inclusive, tem pessoas que não têm síndrome nenhuma, têm dificuldade na comunicação, né? Tem dificuldade na interação social. Né, tem alguma dificuldade no comportamento repetitivo? Não necessariamente também o indivíduo tem uma característica dessa e tem uma síndrome. Não, pode ser uma conduta emotiva em casa, né, pais separados, então a criança ela desenvolve ali um comportamento desse. Então não necessariamente tem que ter uma síndrome para ter uma característica dessa. Eu acrescentaria o seguinte, existem algumas síndromes que são muito próximas, né, em termos comportamentais ao autismo, como, por exemplo, o TDAH, a síndrome de déficit de atenção e hiperatividade. Crianças que têm uma dificuldade de concentração e que, por isso, também têm uma dificuldade de comunicação, né, ou transtorno opositor desafiador. Mas tudo isso são nomenclaturas médicas que precisam ser definidas clinicamente. O importante, eu acho, é que se você está observando que sua criança tem essa dificuldade de se comunicar, né, isso está prejudicando no desenvolvimento dela, no desenvolvimento escolar, no desenvolvimento social, procure ajuda médica, procure intervenção o mais rapidamente possível, porque ainda que ela não seja diagnosticada como autista, ou com qualquer outro tipo de síndrome, a sua intervenção vai ajudar o desenvolvimento da criança. Acho que a gente precisa desmistificar esse medo do diagnóstico ou medo da intervenção, porque
criança, quanto mais... Agora, isso não significa que você vai passar o dia com a sua criança fazendo estímulos, porque crianças também precisam brincar, também precisam de ócio criativo. Precisa canalizar essa energia que toda criança tem para que ela possa se desenvolver em sua melhor forma. A gente vai continuar falando sobre o tema daqui a pouquinho. O intervalo é bem pequenininho, não sai daí não. Estamos de volta com o assunto do dia e agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Vamos trazer aqui, pedir para a produção trazer a primeira tela do quadro a vagas. Tem vaga para operador de máquina de engarrafamento. São 4 vagas. O que é necessário? Ensino médio completo, 6 meses de experiência na função e a remuneração é de R$ 954. Vamos para mais uma. Eletricista auxiliar. É uma vaga. É necessário ensino médio e incompleto, 3 meses de experiência atuando nessa função e o salário é de R$ 650. Vamos para mais uma vaga. Agente administrativo. São 5 vagas. Ensino fundamental completo é necessário, mas não é exigido experiência. O salário é de R$ 1.440? É R$ 440. Fundamental completo. Vamos lá. São vagas para pessoas com deficiência, é importante ressaltar. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, no Recife. O telefone é o 3355-2900. Nós estamos falando sobre autismo aqui e os nossos convidados estão nos ajudando bastante aqui, trazendo muita informação. A gente já teve o quadro Mitos ou Verdades, mas tem uma questão também que é importante a gente trazer aqui para esse debate, é acerca da internação. Se eu dizer que é necessário ou que seria vantajoso internar um autista, porque as instituições sabem lidar com a pessoa que tem a síndrome, isso é correto? Em que casos a gente deve ter um internamento? Não, definitivamente não é correto. Primeiro, contraria a diretriz geral da saúde mental no país, que é na linha inversa, né, de não internação. Em segundo lugar, em se tratando de crianças, definitivamente o convívio familiar, escolar é o caminho, né? E digamos que um autista adulto, né, se torne agressivo. Ainda nesses casos, há necessidade de participação familiar. Me parece que internação, hoje em dia, diante da política manicomial no país, só em casos extremos. E não é apenas porque as instituições podem saber lidar melhor, é porque a diretriz hoje é de inclusão da pessoa com deficiência. A pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência para efeitos legais e o bom tratamento e a participação da família é essencial para a dignidade dessa pessoa. Então, definitivamente, a internação não é o caminho. Já foi no passado, né, a segregação, na política de segregação, mas esse paradigma já foi totalmente superado. Do ponto de vista social, doutor, eu penso da seguinte forma, a gente está combatendo aí que o nosso objetivo é combater que essa pessoa ela fique isolada, né? A gente quer promover o convívio social, acho que o internamento foge um pouco disso, né? A palavra internamento ela tem um peso muito grande, como foi bem colocado, né? Mas lembrando que temos também os autistas mais velhos, vamos chamar de velhos, né? Então eu conheço alguns espaços que a palavra não é internamento, eles não ficam internados, então eles fazem um trabalho específico durante a semana naqueles espaços específicos e muitas vezes dormem, né? A família vai e dorme também com seu filho, são os adultos, finais de semana esse adulto ele vai para casa, existem bons lugares, eu conheço um em São Paulo que faz esse trabalho muito bom, né? Mas ainda tem esse estereótipo da palavra internação, né, como a fuga da família com o sujeito, a fuga da família com a pessoa com autismo, né?
Mas hoje a diretriz realmente, o que se coloca é que a interação social do indivíduo na sociedade é realmente o que temos que pontuar, estimular. Mas acontece, sim, tem espaços bons, espaços legais para receber os adultos, né? Em um parâmetro, num paralelo muito similar àquelas casas as casas de idosos, né? Não tem essas casas de idosos, então os lares, exatamente, esses lares, então também tem com autismo. Isso me dá a oportunidade de falar de um projeto que é bem mais interessante, né, e que não tem a mesma função, que é o que se chama de moradias compartilhadas. São projetos que já existem em outros países, né, de agregar, né, esses indivíduos já numa idade adulta e que não sejam totalmente autônomos dentro de uma comunidade que acolha-os e que os tutele de alguma forma, apenas para aqueles que no seu processo de desenvolvimento não conseguiram alcançar essa autonomia. Isso é muito positivo, porque aí gera um ambiente favorável para eles, né, sem necessariamente depender de uma família acolhedora. Mas isso não é internação, isso é a criação de um ambiente propício à sua dignidade. Né? O termo internação, a gente pensa logo numa coisa enclausurada, né? Eletrochoque, essas coisas não, por favor. Vamos para a participação aqui do WhatsApp. A gente tem uma pergunta aqui de uma pessoa que não quis se identificar, mas diz: temos uma criança de 2 anos e 8 meses. Desde os primeiros meses, essa criança ela demonstrou um comportamento agressivo, em momentos de raiva, inclusive dava mordidas. Isso veio aumentando. Diz que essa criança hoje tem dificuldade de falar e de interagir com outras crianças. Desde que os dentes começaram a sair, teve também a questão de estar sempre babando. Até hoje não parou mais. Quer saber que médico precisa procurar numa situação dessa para saber o que é que essa criança tem. Perfeito. Lembramos oportunamente, né, que não podemos associar a agressividade ao autismo. Ok? Sim. Nesse primeiro momento não se pode associar a agressividade ao autismo. Entra muito naquilo que já conversamos há pouco tempo, né? Muitas vezes a criança está tentando se comunicar, principalmente essa que me parece que ela não fala. Então o que a família tem que buscar é um neuropediatra, um psiquiatra infantil, porque aí ele vai avaliar o desenvolvimento do comportamento para um suposto diagnóstico e se realmente tem alguma coisa, né? Então tem que buscar um médico. Então aqui eu indico a família buscar um médico, um neuropediatra, um psiquiatra infantil e depois do médico buscar profissionais adequados para essa estimulação. Não somente a de comportamento, que é o que parece que ele está um pouquinho ansioso, assim como na comunicação, avaliar a possibilidade de ferramentas para a estimulação da comunicação expressiva verbal. Tem que observar também o ambiente. Isso, perfeito. Então, na verdade, há muitos fatores que podem desencadear esse tipo de comportamento. Então, muitas vezes se associa o comportamento de morder com um sofrimento pessoal e uma forma de comunicação primitiva, né, para uma criança, né, dessa idade. Lembrando que a boca, né, a oralidade é muito própria dessa faixa etária. Então, evidentemente que o pediatra, que é o primeiro profissional que lida com essa criança, vai ter condições de avaliar, por exemplo, sinais precoces de autismo ou de outro transtorno qualquer e dar o encaminhamento necessário ao especialista, ao neuropediatra ou psiquiatra infantil. Agora, atentar também a questão da baba e tudo, pode ser um transtorno fisiológico, que esse pediatra vai poder diagnosticar. Se eu não me engano, estava nascendo os dentes, não é isso? Desde que iniciou o nascimento, isso pode traduzir um sofrimento fisiológico que essa criança pode estar tentando expressar através dessa mordida. Então, é importante, de fato, que se busque o pediatra inicialmente e esse pediatra dá o encaminhamento, se for o caso, a um neuropediatra, um psiquiatra infantil e tratar esse desconforto dessa criança. Ótimo. Então, buscar aí o pediatra, essa é a principal orientação, né? Vamos para a pergunta agora dos nossos telespectadores na tela interativa, né? O pessoal que ligou para a nossa linha interativa para participar, mandando a pergunta. Pessoal de Camaragibe, forte abraço para todo mundo de Camaragibe, aliás. Esse telespectador não quis se identificar, né? Meu neto é autista e tem 4 anos. Há 2 anos ele faz tratamento, mas não consegue falar ainda. Será que algum dia ele vai conseguir falar? Aí é uma questão que, como a gente falava, existe aí uma
uma progressão, a pessoa pode sair de um quadro um pouco mais grave para um mais leve. Perfeito. Pode acontecer? Nessa questão da comunicação, a criança ela é nova, tem 4 anos? Isso. Exato. Uma criança tem 4 anos, tá? Lembrando que o espectro ele é muito amplo, então existe crianças de fato que nunca vai falar. Agora veja só, quando colocamos a palavra falar, né, a comunicação em geral, eu vou colocar aqui, eu vou falar de 2 contextos. A comunicação receptiva, né, que é de receber informação, de entender, né, e a comunicação expressiva, que é o que está acontecendo comigo agora, eu estou falando. Essa é a minha comunicação expressiva. O fato da criança não falar não significa que ela não entende as coisas. Não significa isso, tá certo? Mas essa família realmente tem que conversar com os profissionais, que me parece que ele já recebe algumas intervenções, para que este profissional, essa instituição, essas pessoas, eles indiquem essa ansiedade para a família. Né? Estimule isso, porque nem sempre a criança com autismo ela vai falar, mas tem outras ferramentas comunicativas. Né? Então tem o PECS, o Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, assim como outros acessórios para estimular essa comunicação, porque nem sempre ela vem pela voz, ok? Nem sempre o fato de não ter a oralidade, de não significa falar, não significa que também. não vai se comunicar, também não vai compreender. Exatamente. E há relatos tanto de comunicação verbal tardia, em geral, as crianças que chegam a essa idade, 4 a 5 anos sem falar, tem um prognóstico de menor probabilidade de vir a falar, mas existem casos de crianças que falaram com 8, 9 anos. 7, 8 facilmente. E existem casos também de indivíduos autistas que passaram a se comunicar através de computador. Eu lembro do caso de uma norte-americana que passou a se comunicar, ou seja, ela escrevia. Se ela escreve, ela se comunica. Né? Então, o que eu diria a essa avó? Primeiro, não desista, né? Enquanto a vida há esperança e há o que se fazer. Segundo, não gere ansiedade em relação a isso. Caminhe a cada dia, faça a cada dia o seu percurso. Terceiro, acolha essa criança, deixe ela, né, sabendo-se amada e respeitada nas suas limitações. E invista tudo o que puder nessa comunicação. Muitas vezes você deseja que o indivíduo corresponda àquilo que você está estabelecendo. Mas às vezes é preciso fazer o caminho inverso, precisa você sair da sua zona de conforto e tentar entrar na realidade daquele indivíduo e buscar essa comunicação. Então, muitas vezes, essa disponibilidade do adulto de buscar as atividades de interesse da criança pode ajudar nesse processo de conquista dessa oralidade ou dessa comunicação expressiva. Exato. Então, não desista. 4 anos ainda é uma criança pequena, né? E há um caminho longo a percorrer, tem esperança. E eu indicaria para essa família realmente uma terapia, né? Porque a terapia do adulto, do familiar, vai auxiliar também a terapia da criança. Sem então dúvida. a família precisa, principalmente nesse caso, de muita ajuda para polir, para administrar a ansiedade e como foi colocado a ansiedade na comunicação expressiva verbal. Porque a gente pensa muito no autista em si, né? Mas a família para acompanhar. Exatamente. Sabia que muitas vezes brincamos nos consultórios, nas clínicas, que muitos pais, muitos familiares de pessoas, de crianças, jovens com autismo, se tornam famílias autistas, né? Assim, no sentido figurado, é claro, porque não saem com medo que as pessoas olhem para a criança, vão chamar a família, o pai e a mãe ali de mal, não souberam educar a criança. Já que meu filho não gosta de participar por muito tempo de uma atividade social, de um parabéns, eu não vou levar no shopping porque ele não gosta da luminosidade, ele não gosta de barulho. E aí acaba realmente ficando enclausurado ali, fica mais em casa e acaba tendo características autísticas, não é isso? Então olha só a importância do cuidado da família. Então, o trabalho, em geral, ela começa com a família. Então, temos que cuidar dos nossos pais. Verdade. Pois não, doutora, quer complementar? Eu acrescentaria, aproveitando o ensejo do que foi falado por Vitor, para dizer o seguinte, seres humanos, eles precisam, né, ser desafiados. O crescimento, o desenvolvimento é um desafio. Claro que a gente precisa reconhecer os limites desses estímulos para que não causem sofrimento, mas eu particularmente, na minha experiência pessoal, sempre acreditei e sempre fui além e meu filho sempre correspondeu, né?
Eu não digo que ele correspondeu às expectativas, porque não gerava expectativas. Ele estabelecia metas, né, e a gente corria atrás delas. Então, isso que ele falou, de não se enclausurar, de não temer, não ter vergonha do seu filho, de não temer o que é desafiador, né? Você precisa primeiro ter a sensibilidade de qual é esse limite, para que você não fosse além dele, mas é preciso também que você não fique nessa zona de conforto. É importante, meu filho não gostava, não conseguia estar, por exemplo, num ambiente de um supermercado ou num game station. Hoje ele vai tranquilamente. E ele só vai por quê? Porque ele foi aos poucos sendo habituado àquilo, de forma que aquilo deixou de ser aversivo para ele e se tornou em algo natural. Então, essa visão do autismo como meta, como desafio a ser enfrentado com tranquilidade, sem grande ansiedade, mas com frontalidade, com firmeza diante das questões. Às vezes a gente precisa realmente se colocar diante de uma sociedade que não compreende, ou que, né, discrimina, mas quando a gente chega com a verdade, contra a verdade não há argumentos, né? É isso, essa família precisa estar íntegra, como o Vitor bem falou, para poder corresponder a esses desafios e também poder fazer com que a sua criança autista entenda que ela pode e deve superá-los. Ótimo. Olha, tem participação aqui no WhatsApp, mais uma vez não deixou o nome aqui, né? Sempre que você mandar, se você quiser deixar o seu nome, é muito bom pra gente. Falando aqui acerca do Davi, o filho da pessoa que mandou a mensagem, né? Diz que hoje ele tem 5 anos, e que foi diagnosticado aos 2 anos. Ainda não fala e passou a ter crise de ausência. A questão é a seguinte, essa crise de ausência aqui, né? Na verdade, ela não trouxe uma pergunta aqui na participação, mas contou da sua experiência. Essa crise de ausência, o que seria essa crise de ausência? É muito comum, bom, não posso dizer muito porque eu não tenho estatísticas, mas é comum em autistas ter como comorbidade a epilepsia. A ausência, se ela realmente se expressou nesse sentido, pode ser uma característica de uma crise epilética. E aí precisa, de fato, de uma intervenção médica, muitas vezes medicamentosa, para tratar isso. A ausência é como se a criança ficasse apática no mundo, não visse, né? E isso, em geral, é associado a uma crise epilética, né? Pode ser, não sei se ela se referia a uma crise de ausência como da própria característica autística dela não querer interagir. E quando se fala em epilepsias, fica muito notório, em geral, para a população, são descargas elétricas, né, desorganizadas, né, e visualmente causam tremores corporais, rigidez, né, mas às vezes tem os espasmos, que são uma condição um pouco mais branda dessas excessivas descargas elétricas, que muitas vezes não se percebe que a criança está com espasmo, simples mexendo, simples tremores nas mãos ou nos olhos, né? E isso causa, né, essa condição, um cansaço muito grande. Como foi bem colocado. Nós estamos falando que realmente foi essa a colocação do telespectador. Exatamente. Né? Pode ser também a condição da característica da ausência do próprio autismo, prefere ficar sozinho. Por isso que é bom sempre ter o acompanhamento do profissional para tirar todas essas dúvidas, né? Mas é claro que já esclareceu muito hoje aqui para a gente acerca do autismo. Na nossa enquete de hoje a gente perguntou o seguinte: você acredita que a falta de informação sobre o autismo provoca preconceito? 78% dos nossos telespectadores responderam que sim, 22% que não. Fica bem claro aí, né? Acho que ficou bem claro durante o programa que realmente, quando a gente está bem informado, a questão do preconceito, ela vai sendo deixada de lado, né? Eu quero agradecer aqui ao Dr. Vitor Eustáquio, psicopedagogo e fundador do SOMAR, pela participação no assunto do dia de hoje. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a parceria. Doutora Isabela Moreira também, muito obrigado pela sua participação aqui, por contar da sua experiência também como mãe. Em nome da Rede Brasil do Assunto do Dia, eu quero lhe agradecer também. Eu que agradeço mais uma vez por essa oportunidade de falar desse tema tão importante. Exatamente, parabéns. E queremos agradecer, é claro, a você também, sem deixar de lembrar que hoje o Edmilson Freitas, o William José e o Alberto Araújo estiveram aqui com a gente, os cinegrafistas aqui do Assunto do Dia. Tem toda a equipe também que está por trás das câmeras que a gente agradece. Amanhã tem mais Assunto do Dia ao vivo. Agradecemos a você que nos acompanha e até a próxima.